Olá, está começando o programa Encontro com Jesus. E hoje, uma edição especial. Semana Santa, numa visão espírita. Como você enxerga a Semana Santa? Essa semana, a última semana que o Cristo, Jesus, nosso Senhor, estava aqui no planeta Terra. Como você encara isso? O que ela traz para você? Tem várias visões, né? Visão católica, evangélica e outras segmentações religiosas, mas nós queremos trazer hoje uma visão espírita, ok? Quero que você reflita junto comigo. Este programa, inclusive, está sendo gravado na sexta-feira, porque eu não quero fazer ao vivo, já tenho passado a sexta. Então, hoje, sexta-feira, 18 de abril, tá? O programa vai ser exibido amanhã, 19 de abril. Depois poderá ser repetido no dia 20 de abril, porque os 3 dias básicos, a semana toda, mas os 3 básicos é a sexta-feira da crucificação, sábado chamado de Aleluia, né, de louvor a Deus, de espera da ressurreição do Cristo, no domingo, no terceiro dia. Então, hoje nós vamos trazer um programa diferente, um programa especial, queremos a sua participação, mas é um programa rápido, no máximo meia hora, mas a gente vai fazer algumas, digamos assim, reflexões para você, alguns tópicos para a gente tratar, como exemplo de amor e sacrifício, ressurreição com mortalidade e, dentre outras coisas, né, os ensinamentos, a reflexão e a forma que Jesus vê isso. Antes de continuar o programa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Belmiro, que cuida da parte técnica, para a minha amiga Lia, que coordena os temas conosco no Comunicação Espírita, nossa Rádio e TV Comunicação Espírita. Agradecer a sua presença, dizer para você, olha, para todos que estão aqui conosco, da importância da sua presença, tá bom? Você sabe, e aí nunca podemos esquecer disso, que você está aqui conosco, a sua presença é muito importante, sua participação. É bom ter você aqui. Se inscreva no canal, se não inscreveu ainda, se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe com os amigos, colabore para que esse canal ele possa cada vez mais ser, digamos assim, conhecido por outras pessoas e a obra do bem ser divulgada, tá bom? Porque sabe que você está aqui comigo, né, assistindo o programa Encontro com Jesus. Né? Eu sou Alonso Filho, estou trazendo a apresentação na simplicidade e na ignorância, né, que nós ainda estamos muito aquém do que nós podemos alcançar para ser um modelo Jesus, tá bom? Então, acima de tudo, lembre, você é importante nessa participação. Agora, nós vamos trazer a música de abertura e espero que você curta essa música pedindo um chamado para que Jesus venha nos guiar. Evoluir do amor.
Vem, Senhor Jesus. É isso aí. Vem, Senhor, vem conduzir a nossa vida, nos auxiliar para esse caminho, essa trilha de luz, que muitas vezes se torna de sombra quando nós fazemos as nossas más escolhas, as escolhas erradas, as escolhas que não refletem o bem, que não refletem o amor, que não refletem a paz. Então, hoje, programa especial, programa Encontro com Jesus está tratando da Semana Santa, numa visão espírita. O primeiro tópico que nós queremos trazer para você, eu acho algo extremamente relevante. Primeiro, o exemplo de amor e sacrifício de Jesus. Que exemplo é esse? Essa atitude do Cristo, né? De se permitir, olha só, primeiro encarnar entre nós. Encarnar entre nós não é fácil. Certa feita eu assisti alguém numa palestra dizer uma coisa muito interessante, meus irmãos. Para a gente ter uma ideia do desafio que foi para Jesus, imagine você numa sala de crianças, 2, 3 anos de idade no máximo. As crianças ainda brincando, brigando por espaço e por brinquedo, ainda se distratando. Todo mundo ali. E você, com a mentalidade que você tem hoje, como adulto, encarnar no corpo daquele de criança com mentalidade adulta, sabendo o que está acontecendo ali, mas tendo que agir como criança, ou seja, no meio das crianças, não agir como as crianças, mas no meio das crianças, vendo aquela visão toda de infantilidade ainda, de imaturidade espiritual na encarnação, né? Eu digo isso porque tem muitas crianças que são muito evoluídas, apenas estão ainda desenvolvendo a sua encarnação, e, no entanto, você com raciocínio de adulto no meio das crianças, com corpo de criança. E aí, como é que fica? É pesado, né? Puxado, né? O exemplo, pois é. Imagina o espírito da estirpe, da grandeza de Jesus, o Cristo Jesus, né? um Cristo planetário, que, como diz o livro A Caminho da Luz, faz parte de uma comunidade de eleitos do Senhor e governa a vida no sistema solar. Imagine Jesus, nosso Senhor, né? Com toda a sua grandeza, passou, segundo Raul Teixeira, certa feita numa palestra, cerca de 1000 anos, sabe, voltando assim, uma possibilidade de vibração para alcançar a densidade espiritual do planeta Terra, que ele é o co-criador com Deus, né, segundo o livro A Caminho da Luz, e é o responsável da condução desse orbe e os seus habitantes, que aqui estiverem, para o mundo celeste. Saindo do plano primitivo, entramos no mundo de provas e expiações, que estamos atualmente transitando para o mundo de regeneração, alcançaremos um dia o mundo feliz para chegar ao mundo celeste. No mundo primitivo, não tem muita vida humana, racional como a nossa, né? No mundo de provas e expiações, a gente já está fazendo escolhas, e logicamente que o mal ainda prevalece, porque são escolhas erradas que ainda fazemos, por conta da nossa imaturidade espiritual. E aí, transitando para a regeneração, onde o bem já começa a vencer. Ainda é um 6-4, como diria o Haroldo Dutra Dias numa palestra, um 6-4, um 6-5, uma coisa muito próxima, mas o bem já começa a prevalecer. Para depois transitar para um mundo ditoso, um mundo feliz, onde o bem prevalece. O bem prevalece, mas o mal ainda acontece como exceção, mas o bem prevalece. E depois alcançarmos o mundo celeste, onde Jesus habita, que é um mundo onde só o bem existe. O mal não existe mais. Não existe mais essa escolha errada de fazer o que é errado, fazer o que é mal, causaldoso com as pessoas. Pois é isso, meus irmãos. Então, nessa transição, o nosso guia e modelo é o Cristo Jesus. E ele se permitiu, junto, logicamente, em comunhão com os cristos que governam o sistema solar, primeiro a construção do planeta Terra sob a permissão de Deus. Depois a vinda dele ao planeta para nos dar a orientação, para dar, digamos assim, um rumo para nós. Então, nesse caso, é bom a gente lembrar sempre que a crucificação, na verdade, ela deve ser vista como o maior exemplo de amor ao próximo, o maior exemplo de abnegação e perdão. Lembremos que o próprio Jesus disse, não há exemplo maior de amor do que dar a vida para o seu irmão, para os seus amigos. E foi o que ele fez conosco. A abnegação nem se fala, porque Jesus era totalmente dedicado a nós, era e é dedicado a nós. E quando esteve aqui conosco, né? Para usar um termo muito atual, presencialmente, esteve aqui conosco, hoje permanece conosco espiritualmente. E o perdão, né?
Porque imagine, imagine agora, você e eu, estamos indo na casa de alguém, de algum amigo, né? E fazendo tudo pela pessoa, vem lá, tudo o que puder fazer para casa, vai para casa daquela pessoa, resolve tudo que ela está com problema. Ela está dando um almoço, por exemplo, não tem condição financeira, você vai lá, banca tudo isso, você cuida de tudo, resolve tudo, e no final a pessoa vai distrata você, manda você embora. Não é fácil não, né? Ou seja, bota você para fora da sua casa. Foi o que nós fizemos com Jesus, né? Jesus construiu a casa, o planeta Terra, quem comanda é o Cristo, e nós o crucificamos. Mas mesmo assim, né, na cruz, ele deixou o exemplo do perdão, pedindo a Deus para nos perdoar, porque nós não sabíamos, como realmente não sabíamos, o que estávamos fazendo, que é a crucificação. Na verdade, ele demonstrou a importância no seu dia a dia, no convívio com as pessoas, da caridade, né? Dessa forma de boa vontade com todas as pessoas, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, né? Boa vontade, benevolência com todas as pessoas, indulgência com as santas leis e perdão das ofensas. A indulgência, Jesus demonstra claramente quando ele encontra, digamos assim, a oportunidade de até condenar, se quisesse, né? Como é o caso da mulher adulta, que todos queriam que ele condenasse, que era para ser apedrejado, e ele disse que não, que ele tivesse em pecado, que até a primeira pedra, todo mundo fritou a pedra e foi embora. E Jesus chega para ela e disse, nem eu te condeno também. E vá e não peques mais. Sempre um propósito de indulgência, né? Algo que eu, particularmente Alonso, filho, preciso aprender muito com Jesus sobre a indulgência. Não está olhando as faltas alheias, pode até olhar, mas olhar para ver como não fazer o errado, e sim fazer o certo, mas não criticar ninguém. Então, ele demonstrou a importância dessa caridade, a importância da renúncia aos interesses egoístas em prol do bem coletivo, que é o que nós mais precisamos no planeta Terra atualmente. Renunciar aos nossos interesses egoístas, interesses do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto é o filisteu, porque é primo do amigo meu, tudo eu na frente. A gente precisa sair dessa. A gente precisa efetivamente nos tornarmos cristãos, seguidores do Cristo, fazendo o que ele fez por nós, renunciando digamos assim, a sua tranquilidade celeste para vir para um mundo tão trabalhoso como nós, né, como o nosso, né, que ele construiu para nós. Mas é uma escola, né? O planeta Terra, ao mesmo tempo, é uma escola, né, onde estamos aprendendo, é um planeta hospital, onde estamos sendo curados da alma, né, transformando esses defeitos em virtudes, né, sarando a nossa alma. É um planeta que aquela que é uma oficina de trabalho, que estamos aqui para trabalhar nós mesmos, trabalhar em prol do coletivo, e também é uma oficina penitenciária, viu? É um planeta penitenciário, porque aqui são os rebeldes, todos nós estamos aqui no planeta, com exceção daqueles que estão em missão, raros os casos, né? Nós estamos aqui para resgatar as infringências que fizemos em relação às leis de Deus, e também para provar, para ser provado e testado, e dar um salto de qualidade, dar um avanço, né? Para dar o planeta expiação, que é de resgate mesmo, e erros cometidos em encarnações passadas, nessa encarnação também, que tudo que nós fazemos, ele reflete na nossa vida, seja na vida já presente, seja na vida futura. A vida que eu vivo hoje é resultado do que eu fiz ontem e ainda nessa encarnação. Segundo o Evangelho, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz essa orientação, junto com os Espíritos, da justiça das aflições. Se nós sabemos da essência de Deus, e Deus é absoluto em tudo, inclusive na sua justiça, não há injustiça. Conversando certa feita com uma amiga minha pelo WhatsApp, ela falou que ficava preocupada com algumas injustiças que acontecem na Terra. Eu digo, efetivamente, existem injustiças na Terra, mas não existem injustiçados. Não existem injustiçados, porque Deus é perfeito. Cada um recebe na cota que merece. E olhe lá, com muita misericórdia, com muito cuidado, muito carinho, para que a gente possa superar todo o desafio. Por isso que ele, Jesus, veio nos orientar. Ele é a luz. E nós vamos agora para uma segunda música, e daqui a pouco nós estaremos entrando no segundo tópico, que é ressurreição como imortalidade e renovação, ok? Agora com você, vamos ouvir Música do Mundo. La
vez uma grande luz que desceu em Belém e se chamava Jesus. Ele nasceu para nos ensinar a amar a Deus e a nos amar. Uma luz chamada Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. Uma luz chamada Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mas nem todo mundo entendeu a sua mensagem de amor, e um grande erro se cometeu quando o crucificou. Mas como prometeu, Jesus ressuscitou e como Filho de Deus nos guia com seu amor. Ele nos deu o maior exemplo de perdão quando nos perdoou a sua crucificação. Uma luz chamada Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. Uma luz chamada Jesus é a luz do mundo, é a luz do mundo. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Jesus, Jesus. Pois é isso. Olha que coisa mais linda do mundo. Você poder parar, ouvir uma música dessa, lembrar de que Jesus é a luz do mundo. Não podemos esquecer isso nunca, né? Eu podia perguntar, a luz de que mundo? Ora, tanto do mundo físico, mundo que estamos encarnados, né? Que seja encarnado aqui, seja até num plano espiritual, mas envolvido no planeta Terra, envolvido no projeto Terra de evolução, né? Há todo um projeto divino de evolução dos espíritos que aqui se encontram. E, obviamente, também a luz do mundo interior, do mundo nosso, íntimo, porque o que acontece fora, antes aconteceu dentro. Fora influencia dentro, dentro influencia fora. A grande evolução, a evolução verdadeira, de dentro para fora. Eu posso me influenciar pelo elemento externo. Por isso que a palavra educação vem de educar, educere, quer dizer, ex-educere, no sentido de conduzir para fora. Não só para fora, sair da sua casa como criança, como adolescente, como adulto, para o mundo. Não, sair de dentro do seu interior, tudo de bom que há. A semente divina, a essência, a centelha divina que somos todos nós, que um dia brilhará plenamente como Jesus brilha conosco, né? Imagine só, nós somos convidados a seguir a luz do mundo, que é Jesus. E agora, no segundo tópico que nós vamos falar agora, meus irmãos, é da ressurreição como imortalidade e renovação. Importante a gente parar para observar esse tópico, né? Ressurreição como imortalidade e renovação. Antes, logicamente, nós queremos trazer um conceito, uma etimologia da palavra ressurreição, né? Que a palavra ressurreição vem do latim resurrectio, que significa ato de ressuscitar, ou levantar-se novamente. Ressurrectio é composto de dois componentes. Re, que significa novamente, de novo, e surrectio, que é do verbo surgo, que significa levantar-se, ficar de pé.
ou seja, se refere ao ato de se levantar. Numa interpretação literal, seria o ato de levantar-se novamente, de voltar à vida. Num conceito religioso, principalmente do cristianismo, a ressurreição é frequentemente corretamente associada ao conceito de Jesus Cristo voltar à vida após a crucificação. O que acontece no terceiro dia, no domingo, né, que é inclusive o chamado domingo de Páscoa, Páscoa da passagem, né, da passagem de um estado para o outro, né, que nós somos convidados por Jesus para isso. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas agora é importante lembrar disso. Esse conceito, obviamente, de voltar à vida, claro que você pode utilizar em outro contexto, né? Por exemplo, você estava deprimido, para baixo, e de repente consegue se encontrar, lógico, tem ajuda profissional, se precisar remédio, atendimento espiritual, mas você consegue se encontrar com Jesus, se conectar com Jesus, que nos conecta a Deus. E aí, você consegue ter um novo ânimo. Você lembra daquela frase de Jesus que diz assim: no mundo tereis aflições, provações. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Com esse estímulo, você começa a ir além, a superar, a ressurgir para a vida. Então, a ressurreição, nesse sentido, tá? Nesse sentido, nós podemos observar que é interessante verificar que a ressurreição, o significado, né, de ressurreição, ligando com reencarnação, né, que a doutrina espírita esclarece muito, a ressurreição é surgir para uma vida nova. No caso, o Cristo voltou para nos encontrar, na verdade, não com um corpo novo. Na verdade, Jesus nunca reencarnou, ele encarnou apenas. Quem reencarna somos nós, espíritos ainda imperfeitos. Na verdade, o Cristo, ele está numa patamar espiritual como Cristo, como pleno e um com Deus, que não tem uma conexão direta, né, com essa vida nossa que nós levamos. A conexão de Jesus conosco é no sentido espiritual de nos orientar. Mas Jesus não precisa mais estar no planeta. Ele veio por amor a nós, para nos orientar, para nos auxiliar na nossa caminhada, né? E essa ideia principal que nós queremos trazer, de ressurreição como mortalidade, a ressurreição de Jesus simboliza a imortalidade da alma, a possibilidade, inclusive, de renovação espiritual. Primeiro, mostrar que venceu a morte, né? Que a morte é só do corpo físico, né? Por isso que, para o Espiritismo, a morte não é o fim. O Espiritismo consegue provar que o espírito é imortal. A comunicabilidade dos espíritos conosco no espiritual, o tempo todo, vem comprovar a existência do mundo espiritual e da não existência da morte como terminação, como findamento de tudo. E, então, também a vida que nós saímos, na verdade, da vida física para a vida espiritual. Por isso que, falando do domingo da Páscoa, a Páscoa, na verdade, representa a vitória do espírito sobre a matéria. É o renascimento para uma vida mais plena e consciente. Sair dessa materialidade, do materialismo apenas, e acumular bens, acumular poder, riqueza, achando que isso é a meta de vida. Não é. A nossa meta é a vida espiritual, é a verdadeira vida. Por isso que Teilhard de Chardin, um grande teólogo, dizia: somos seres espirituais com vivências corporais, e não o contrário. Então, nós precisamos, acima de tudo, ter como mente que a nossa visão aqui para estar no planeta é para evoluir. Evolução é a nossa meta. Encontrar, buscar em nós o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. É claro que as coisas materiais, os bens materiais, são importantes também. Nós estamos desprezando os bens materiais. Apenas nós estamos dizendo que ele não é e nunca será o mais importante. Tá bom? É bom ficar claro, lembrar que sempre, sempre, sempre o bem vencerá, o amor vencerá. Nós precisamos ficar atentos a isso, para que essa ressurreição de Jesus represente para nós, em verdade, né, nós que temos a oportunidade de estar sempre nos encontrando, tá? Nos renovando a vida, se nós quisermos também, né? A proposta é nossa, né? É querer ou não querer, nós somos convidados a renovarmos, a nos tornarmos espíritos mais evoluídos. Por isso que esse tópico, né? Ressurreição como imortalidade da alma, né? Como imortalidade de inovação, é no sentido de, primeiro, vencer a morte, a ressurreição. Quando Jesus surge para nós, depois do terceiro dia, né? Quando Madalena vai lá procurar e encontra o túmulo vazio, a alegria que toma dela e que vai espalhar com os apóstolos é por conta de que ele comprovou o que ele tinha dito anteriormente, que surgiria que a morte não existe, do ponto de vista da extinção
total do espírito, só do corpo físico. Tá bom? E mostra também essa ressurreição, esse ressurgimento, nos mostrando a possibilidade de nós nos renovarmos, ressurgirmos para uma vida nova, uma vida de amor, uma vida do bem, uma vida da paz, uma vida de cumprimento do dever, uma vida madura, não uma vida imatura de achar que adquirir coisas, prazeres efêmeros e rápidos são a melhor coisa, nas sensações e não no sentimento. Não é essa a proposta para Deus. Mas uma coisa que nos anima é o quê? O amor sempre vence. Por isso que nós vamos ouvir agora a música O Amor Sempre Vence, ok? Convido você para estar comigo. A dificuldade, mesmo grande, sempre passa. O amor sempre vence. A paz sempre volta. A boa disposição sempre resolve. A dificuldade, mesmo grande, sempre passa. O amor sempre vence. A paz sempre volta. A boa disposição sempre resolve. E os bons objetivos, bem acalentados, sempre se realizam. Os bons objetivos, bem acalentados, sempre se realizam. A dificuldade, mesmo grande, sempre passa. O amor sempre vence. A paz sempre volta. A boa disposição sempre resolve. E os bons objetivos, bem acalentados, sempre se realizam. O amor sempre vence. O amor sempre vence. O amor sempre vence. Sempre vence, o amor sempre vence, nunca podemos esquecer disso. É fundamental lembrar que o amor é o nosso ideal. E o amor, olha, João Evangelista, na primeira carta, diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, o amor é essa energia tão poderosa, que levou tudo e a todos, vinda de Deus, ao ponto de João Evangelista chamar, considerar, equiparar Deus, o amor a Deus. Né? Da conexão plena, da inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas, segundo a doutrina espírita, que é Deus, o amor excelso, que criou a todos nós e cria até hoje, porque Deus é infinitamente bom em tudo, soberanamente justo e bom, cria todo momento oportunidade, espíritos, situações, para que nós possamos cada vez mais progredir, evoluir, crescer e ampliar a nossa família humana de fé. Bom, agora nós vamos trazer um tópico interessante, que nós fazemos importante, que é o foco nos ensinamentos nos rituais. Às vezes nós esquecemos disso, sem criticar nenhuma religião, com relação aos rituais que ela tem, que ela pode querer ter e achar que é importante, mas a doutrina espírita, ela não foca nos rituais, ela está mais preocupada com o ensinamento de Jesus. Ela valoriza os ensinamentos morais, os ensinamentos, digamos assim, comportamentais que Jesus trouxe para nós, como o amor, como a humildade, a paciência, a caridade, o perdão, acima de qualquer ritual específico. A vivência desses valores que nós falamos agora, no dia a dia, é considerada a forma mais significativa de honrar o sacrifício de Jesus, o sacrifício do Cristo em vir para o planeta e ser crucificado pela nossa ignorância. É importante destacarmos isso. Nós só nos tornaremos espíritos merecedores da convivência plena com Deus quando passarmos a prezar muito mais os ensinamentos do que os rituais. Os rituais são importantes para quem precisa
organizar a mente, né, se organizar intimamente para poder fazer as coisas. Mas mais importante que os rituais são os ensinamentos. E um outro tópico muito importante que nós não podemos deixar, que está intimamente ligado com esse tópico, né, é o tópico justamente da reflexão que precisamos fazer a respeito da reforma íntima. Ou seja, esse momento da Semana Santa, né, numa visão espírita em especial, acredito nas demais também, mas eu estou falando da visão espírita, não podemos esquecer que ela nos traz a possibilidade, é um convite, né? A Semana Santa, na verdade, ela é um convite para a introspecção, para você entrar em si mesmo, para fazer uma análise da própria conduta, para que eu e você, nós entremos na nossa intimidade, possamos olhar no espelho e dizer como é que eu estou me procedendo, como é que eu estou agindo, como é que está a minha postura. Realmente eu estou sendo cristão, na prática, ou tentando ser na prática um cristão, ou na boca para fora. E quando eu digo tentando, é porque Allan Kardec, um grande servidor de Jesus, nos orienta, né, de que o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, porque cristão é o gênero, o espírita é a espécie, né? Por exemplo, o católico é cristão, o evangélico é cristão e o espírita é cristão. Então, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pelo esforço que faz para domar as más inclinações, para seguir o bem, para ter a consciência tranquila do cumprimento do dever. E esse momento da Semana Santa é um momento propício para nós identificarmos em nós as nossas imperfeições, para buscarmos o autoaperfeiçoamento, para fortalecer o lado bom que existe em cada um de nós, o lado divino que existe em cada um de nós. Nós podemos dizer, então, que essa Páscoa interior, essa transformação para melhor, é o verdadeiro sentido da data para o espírita. A Semana Santa para o espírita, que conhece a doutrina espírita, sabe, é uma Páscoa interior. Claro, o ovo de Páscoa, o coelhinho, que representa tudo fertilidade, os presentes que se dão, o chocolate é doçura, o presente que se dá é a demonstração de afeto, as reuniões familiares importantes. Nós vemos aqui na nossa casa, estamos recebendo a família para o almoço, né, em família, para comungarmos junto os ensinamentos do Cristo, para estarmos juntos, porque Jesus sempre buscou estar junto com os seus irmãos. Observe que o tempo todo Jesus estava convivendo com as pessoas, comendo, se alimentando, pregando, dialogando, participando da vida das pessoas. Nós podemos fazer isso também. Isso é muito importante para todos nós. Por isso é que, na nossa compreensão, nós precisamos estar atentos a isso, atentos a essa possibilidade de nós estarmos no nosso dia a dia, buscando acima de tudo, nos tornarmos espíritos que sabem da sua grandeza com Jesus, que sabem da sua grandeza seguindo os ensinamentos de Deus para todos nós, tá bom? Então, e nós trazemos então aqui, ainda mais mudando do tópico agora para nós, né, passando para o tópico 5, para nós sermos mais objetivos, trazemos um tópico interessante, né? Uma interpretação falando de Kardec e a interpretação espírita dessa Semana Santa. Como é que Kardec enxerga? Já falamos de alguma forma, nós vamos reforçar agora, né? O codificador do Espiritismo, a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, analisa os eventos da Paixão de Cristo, destacando, mais uma vez, as lições de humildade, resignação e fé. Humildade é demonstrada por Jesus o fato de ele vir do planeta. Olha só, Jesus, um ser divino como ele é, um ser celeste, comunhão com Deus, vir morar num planeta como o nosso, podia vir num planeta, num palácio de cristal, podia andar de jatinho de diamante, mas não, Jesus veio, nasceu numa gruta, numa manjedoura, numa local os animais comiam, vivia de favor na casa de Simão Pedro, quando ele começou a sua pregação, estava em Cafarnaum e não estava mais em Nazaré. Ele morava na casa de Simão Pedro como favor, né, digamos assim, vivia de favor, porque vivia na casa do amigo, não tinha casa, não tinha nada. Ele próprio no Evangelho diz que o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para encostar a cabeça, demonstrando mais uma vez da importância, da grandeza, da humildade, porque ele coloca, inclusive, como primeira bem-aventurança do Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino de Deus. Ou seja, o acesso ao reino de Deus começa pela humildade. Reconhecer a grandeza de Deus e reconhecer a igualdade dos demais semelhantes. Não se sentir melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém.
A humildade no sentido, é só lembrar, a grande base de uma árvore é a raiz, e ela está lá embaixo, está até escondida, né? E, na verdade, ela é quem é a fortaleza, é quem gera tudo. Então, nós podemos ter isso na nossa visão, na nossa mente, modificar essa postura de querer simplesmente achar que a vida é, digamos, exposição, aparição, destaque, ou se sobrepor ao Deus. Não precisamos nada disso. E, por fim, meus irmãos, nós queremos trazer para nós aqui, no nosso programa, essa questão que a Semana Santa traz para nós, que é a continuidade da vida. Não podemos esquecer que essa continuidade da vida, ela, logicamente, Kardec, antes de destacar isso, ele incentiva todos nós a viver esses valores que Jesus trouxe para nós, mas, acima de tudo, dentro de uma visão espírita, a Semana Santa, com a crucificação, com a ressurreição no domingo, nos demonstra, reforça a crença espírita na vida após a morte, na comunicação dos teus planos de vida, como já falamos anteriormente. A aparição de Jesus aos seus apóstolos após a crucificação é vista como um fenômeno mediúnico, a materialização do Espírito. Jesus se materializou. Jesus não pegou o corpo, ressurgiu o corpo de novo, não. Jesus, um ser perfeito como ele é, pleno como ele é, inteligente como ele é, jamais ia querer revogar uma lei biológica, destruiu. A própria Bíblia veio do pó para o pó voltará o quê? O corpo físico, a matéria. Então, lembrar sempre isso, tá? Jesus não pegou aquele corpo que tinha sido crucificado. Jesus ressurgiu o seu espírito, ele se materializou, tá? Algo que ele fez, inclusive, naquele encontro com Moisés e Elias, né? Na Semana da Transfiguração, quando ele permitiu que os espíritos eles se materializassem para conversar com ele, tá bom? Para demonstrar a existência do mundo espiritual, a conexão com o mundo espiritual. Bom, então, o que é que nós vemos de tudo isso? Né? O que é que nós podemos dizer para concluir, né? A gente pode dizer assim, para fechar com chave de ouro, daqui a pouco a gente tem mais uma música e encerra o programa para você ir curtir a sua vida, refletir também sobre o que você está vendo, assistindo o programa, compartilhando, discutindo, comentando, criticando, elogiando ou não, mas interagindo conosco, sua participação é importante. Em resumo, a Semana Santa, numa visão espírita, traz para nós, acima de tudo, olhe bem, é a Semana Santa para o Espiritismo, um período de intensa reflexão sobre o legado de amor, sobre os ensinamentos de Jesus. A Semana Santa é um momento de buscar a própria transformação moral e de fortalecer a fé na imortalidade da alma e na continuidade da vida em um plano espiritual. Não se concentrando apenas em rituais externos, mas na vivência dos princípios cristãos em nossa essência. Buscando em nós, despertar em nós os ensinamentos de Jesus. A humildade, a fraternidade, a caridade, a solidariedade, acima de tudo. Lembrando que a felicidade que se colhe é a felicidade que se planta e que se semeia, como diz o Espírito André Luiz, através de Chico Xavier. Então, guardemos essa reflexão, que nós estamos no planeta para evoluir, não para apegarmos às coisas materiais, mas para evoluir, para seguirmos para Deus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para sermos dignos de viver com Deus, precisamos estar dignos de viver com Jesus, em primeiro lugar. Chegar ao seu patamar, buscando o seu caminho, suas orientações, espelhando a sua conduta no nosso dia a dia. Nós sabemos que no nosso dia a dia, muitas vezes, a gente toma atitudes precipitadas, indevidas, mas, mais importante, busca o reconhecimento do erro, se arrepende. Eu tenho que buscar o arrependimento. Eu buscando o arrependimento, eu estarei me preparando para buscar a expiação, superar aquela dificuldade, passando por situações muitas vezes necessárias para aprender, eu estarei pronto para reparar. E reparando, eu estarei me recuperando, me reajustando com a vontade de Deus, que é o amor em plenitude. Tá bom? Antes de colocar a música, eu queria trazer para vocês apenas uma poesia que nos veio hoje, né? De madrugada mesmo, na própria sexta-feira, nos veio uma mensagem que eu achei fantástica, logicamente, não por merecimento, apenas por misericórdia de Deus,
É uma música, será música, nós vamos depois gravar essa música. Por hora, eu vou ler como um poema, tá? Cujo título é Venceu o Amor. E diz assim: foi na Sexta-feira Santa em que tudo aconteceu. Perdemos o rumo do amor e o nosso mestre morreu. No ato de insanidade, o Cristo foi crucificado e a humanidade cometeu o maior dos seus pecados. Mas Jesus ressuscitou no domingo ao terceiro dia. Por ele venceu o amor, a nossa divina alegria. Nosso Cristo Jesus voltou para nos dar a oportunidade de vencer em si o amor e construir nossa felicidade. Seu convite é muito urgente. O tempo rapidamente ecoa. Renovar-se e viver diferente é merecer uma feliz Páscoa. Mas Jesus ressuscitou no domingo ao terceiro dia. Para ele venceu o amor. Por ele venceu o amor, a nossa divina alegria. E para cada um de nós, a mensagem é importante. Se escutarmos a sua voz, a vida será abundante. Superar o egoísmo e o orgulho, despertar nossa humildade, ser mais solidário e fraterno, fazer surgir a luz da caridade. Jesus ressuscitou no domingo ao terceiro dia. Por ele venceu o amor, a nossa divina alegria. Vamos ouvir agora mais uma música, mas antes disso, eu quero deixar claro: fiquemos com Deus, fiquemos na paz, fiquemos na luz, fiquemos com Jesus. Fui! Deus é Pai de todos, somos todos irmãos. Jesus é o nosso irmão maior, mestre de todos. A vida é uma escola e as lições maiores são amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Amor e sabedoria. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar potencialidade no bem de si mesmo e de todos. Toda dificuldade é uma oportunidade de despertar potencialidade no bem de si mesmo